Fala galera, aqui é o André, professor de língua portuguesa da Escola Maria Aparecida Mendes Silva Lacerda, no município de Pilar do Sul, estado de São Paulo. Esse vídeo é direcionado para os alunos do 7º ano da mesma escola e nós vamos tratar hoje sobre a AAP, a Avaliação de Aprendizagem, enrolou a língua aqui, Avaliação de Aprendizagem em Processo. Essa é referente ao primeiro bimestre. Né? Nosso primeiro bimestre, devido à pandemia e do coronavírus, vai terminar a semana que vem. Tá? Se não tiver nenhuma mudança, porque são muitas mudanças que ocorrem, mas se não ocorrer nenhuma mudança, semana que vem, deixa eu ver aqui, acho que é 26, deixa eu confirmar aqui no calendário só um instante. Dia 29 de maio, sexta-feira que vem, encerra o primeiro bimestre, se até lá não tivermos nenhuma mudança. Tá? Então eu vou falar aqui rapidamente sobre a AAP, comentar um pouco sobre cada questão. Vocês ainda vão responder as questões, então é óbvio, eu não vou dar as respostas, né? Eu vou fazer só alguns comentários para prepará-los melhor para a avaliação. Da mesma maneira que eu faria pessoalmente, só que agora é online, né? Vamos lá, essa daqui é a AAP, né? Vocês receberam aí uma igual a que eu tenho em mãos. A AAP do primeiro bimestre de 2020. A resposta da AAP, vocês vão receber um formulário através do Google Docs. Tá? Vocês vão receber um formulário do Google Docs por meio do WhatsApp. Então vocês vão receber através do WhatsApp, por meio do WhatsApp para a resposta. Então, depois a gente vai dar informações mais detalhadas, né? Eu passo no grupo do WhatsApp. Então vamos falar aqui sobre as questões. Provavelmente esse vídeo vai ser feito em duas partes, eu imagino que acho que não vai dar tempo de falar das 16 questões de uma vez. Então pode ser que seja em duas partes. Vou tentar ser breve. Então o texto inicia com a letra de uma música ou um poema, né, de Renato Teixeira chamado Cuitelinho. Tá? Aqui a questão 1, ela está relacionada, até escrever lá para você aqui, ó. Ela está relacionada à variação linguística ou variedades linguísticas, que foi o tema da nossa terceira atividade. Vocês precisam me responder até semana que vem. Então, por isso que é importante fazer as atividades, porque através das atividades você adquire conhecimento, né, para poder se sair bem aqui na AP, na avaliação. Então, a primeira questão pergunta ali, ó, o verso que faz uso de linguagem formal é... Então, esse texto aqui, ele tem linguagem formal e linguagem informal. Tá? Tem as duas coisas. Então aqui ele está perguntando qual dos versos onde existe linguagem formal. Tá bem? Questão 2. Questão 2 está relacionada a figuras de linguagem. Tá? Também foi tema de atividades nossas. Então ele pergunta ali, a tua saudade corta como aço de navalha, né? Também um trecho um verso da música ou do poema. A figura de linguagem comparação foi utilizada para... Então, tem uma figura de linguagem que chama-se comparação. E para que ela serviu, né, nesse caso? Aí você vai escolher a opção aqui que você julgar correta. Depois, leia o texto e responda a questão 3. Tá? Marvin. Marvin também é uma música, né? É uma letra de música dos Titãs. Aqui pequenininha aqui, ó. A banda Titãs. Por aqui, Titãs. Então tem um trecho da música que eu não vou cantar porque eu não sei cantar. Eu vou desafinar, não quero passar vergonha aqui. Então vamos lá, ó. Questão 3. O conteúdo dessa questão 3 aqui, ó, trata-se de linguagem conotativa. Tá? Então, em língua portuguesa, nós temos linguagem denotativa e linguagem conotativa. Denotativa é aquela que está no sentido próprio da palavra, né? E linguagem conotativa é aquela que muitas vezes usa o sentido figurado, tá? Expressões, alguma coisa nesse sentido, com sentido figurado. Por exemplo, eu posso falar assim, meu avô andava de carroça. Você vai imaginar que meu avô realmente andava em uma carroça, né? Aquele veículo puxado por burro, por boi ou por cavalo, né? Com rodas de madeira e tudo. Certo? Então essa frase está no sentido denotativo. A palavra carroça quer dizer carroça mesmo. Agora se eu falar assim, ó,
O carro do meu filho parece uma carroça. Será que eu estou querendo dizer que o carro tem roda de madeira, são animais que puxam? Não, né? Eu estou querendo dizer que o carro está mal cuidado, está fazendo barulho, alguma coisa nesse sentido, não é? Então aí é o sentido conotativo. Né? Então, relembrando um pouco sobre esse conteúdo que vocês já devem ter ouvido falar, sobre sentido denotativo e sentido conotativo. Então aqui essa questão 3, né, tem uma expressão aí na letra da música. Vamos lá, questão 3. A expressão com muito suor no texto significa, então você vai fazer a interpretação. Lembre-se que ele está em sentido conotativo, tá? Não denotativo. Ele está no sentido que não é exatamente aquilo, né? Com muito suor. Né? O que será que ele está querendo dizer? Vamos para a questão 4. Então aqui a questão 4 tem deixa eu ver se eu posso falar isso. Isso, tem um texto publicitário, um anúncio publicitário. Estou escondido aqui atrás. Né? Tem um anúncio publicitário. Está escrito ali: banho e tosa que o seu cão sai um gato. Interessante, né? O cão sai um gato. Questão 4. Finalidade do texto. Então isso daqui é interpretar qual a finalidade, qual o objetivo do texto. Tá? O próprio nome já diz. A intenção desse texto publicitário qual que é a intenção do texto? Tá? É a interpretação. Não posso comentar mais do que isso, porque senão acaba dando a resposta, tá bom? Depois, para questões 5, 6 e 7. Então, para responder a questão 5, 6 e 7, tem esse texto aqui. Vamos lá. O urso é condenado por roubo de mel na Macedônia. Macedônia é um país, tá bom? Eu não lembro exatamente onde fica. Mas é um país, tá? Vamos lá. Questão 5. A questão 5, então, referente a esse texto aqui, que deixa eu ver se eu posso comentar aqui. 4. É uma notícia, tá bom? Esse texto aqui é uma notícia. Aqui na frente já fala que é notícia, então eu posso comentar com vocês. Ó, tem as características de uma notícia. Vamos lá. Questão 5. A questão 5 está se referindo à concordância nominal. Vamos lembrar um pouquinho concordância nominal e concordância verbal. Nós estudamos isso antes dos recessos, né? A gente chegou a estudar um pouco sobre concordância nominal e concordância verbal, tá? Pessoalmente, né? Nas aulas presenciais. Então, ó, concordância nominal. Posso dizer assim. Ó, a concordância nominal está relacionada ao substantivo. Então, ela muda um artigo, um adjetivo, um pronome, de acordo com o substantivo. Então, digamos assim, minha casa é bonita. Casa é substantivo. Tá? O é o verbo, né? No caso, ele está no singular. Bonita, o adjetivo, no singular. Então, minha casa é bonita. Se eu falar assim, ó, minhas casas é bonita, tá correto? Não, né? Então, você tem que fazer a concordância com o substantivo. Então, você deve fazer, minhas casas são bonitas, né? Você vai concordar aí, ó, o pronome está indo para o plural, né? O adjetivo, né, que é bonita, está indo para o plural, e o próprio verbo também sofre mudança, tá bem? Então é concordância nominal, você tem que fazer os termos concordarem com um nome, com um substantivo. A concordância verbal é a ideia mesmo, você tem que fazer o verbo, né? Só que aí o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, por exemplo, deixa eu ver se tem um exemplo aqui, ó. Eu como churrasco. Né? Eu como churrasco. O verbo comer. Eles comem churrasco. Tá vendo que o sujeito, eu, né, na primeira frase, na primeira oração, e eles na segunda oração, mudou. Porque o verbo também alterou. Tá bem? Então, ó, eu como churrasco, eles comem churrasco. O texto tem que mudar. Você não pode falar assim, eles comem churrasco. Não, né? Eles comem churrasco. Né? No padrão, na norma padrão está errado. Então, eles comem churrasco. Então, o verbo tem que concordar. Então, essa é a regra básica, né? Tem diversas regras específicas que eu cheguei a comentar um pouco com vocês. Então, essa primeira questão aqui ela vai se referir à concordância nominal. Tá?
Questão 6. Elementos da notícia. Questão 6, ela está relacionada aos elementos da notícia. Eu coloquei aqui a lápis para poder lembrar na hora de falar aqui para vocês. Então nós estudamos quais são as partes que compõem uma notícia, certo? Se você não lembra, vai lá no caderno, dá uma estudada e faça a atividade, faça a avaliação. A questão 7 está relacionada à coesão. De uma maneira bem breve, porque aqui a gente tem pouco tempo para explicar, a coesão é você fazer a ligação das informações dentro de um texto. É ele ser coeso. Quando tem coesão, consequentemente vai ter coerência. Tá? Então coesão e coerência são itens que devem estar presentes em um texto para ele se fazer inteligível, para que ele possa ser compreendido. É preciso ter coesão e coerência. A coesão está relacionada principalmente às questões, aos conectivos, tá bom? Não vai dar muito para entrar no mérito dessa... não vai dar para aprofundar essa explicação aqui no vídeo. Mas já fica aí a orientação que a questão 7 é relacionada à coesão. Pergunta aqui, ó. Na notícia, o termo utilizado para demonstrar que as ações foram insuficientes para afugentar o urso é... Então, é uma palavra que se usa aqui para fazer uma conexão. É um conectivo que liga uma parte à outra do texto. Tá? Questão 8. Bom, acho que agora eu vou dar uma parada nesse vídeo aqui, que são 16 questões. E aí eu continuo da 8 até a 16ª, da oitava questão até a 16ª, num próximo vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Aqui já está dando quase 12 minutos. Então, até já, daqui a pouco eu continuo as explicações no próximo vídeo.